Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos porque se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor nos tem abençoado, protegido e amparado. Que nós saibamos reconhecer as tuas bênçãos, que possamos te amar acima de todas as coisas, possamos ser gratos a Ti e possamos continuar confiando em Ti. Ó Deus, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra e aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículos 5 a 10, que diz assim: Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros: ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. Estimado irmão e irmã, tem coisas que a gente aposta que vai dar certo e dá errado. Outras a gente aposta que vai dar errado e acabam dando certo. Quando os profetas Amós e Oséias falaram ao povo de Deus, que conhecia Deus, que eles estavam vivendo em pecados e deveriam se arrepender e voltar para Deus, era lógico que o povo de Deus, conhecedor da seriedade de Deus, iria arrepender-se e voltar-se para Deus, não é? Pois não é. O povo de Deus, mesmo ouvindo a palavra de Deus, permaneceu em seus pecados, não dando atenção às palavras de Deus ditas pelos profetas. Já os habitantes de Nínive, um povo pagão, cheio de pecados, aconteceu justamente o contrário. Jonas, persuadido por Deus, foi e pregou por 3 dias em Nínive, anunciando que Deus iria destruí-los por causa de seus pecados. Era lógico que aquele povo pagão e mau, que não conhecia Deus, iria desprezar a palavra de Jonas e continuaria a viver em pecados. Para a surpresa de Jonas e também nossa, o povo de Nínive se arrependeu profundamente de seus pecados, pediu perdão e misericórdia a Deus. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos, diz o texto. Até o rei de Nínive e as altas autoridades vestiram panos de saco, sentaram-se sobre as cinzas e, em sinal de profundo arrependimento, pediram perdão a Deus e não comeram, para mostrar que estavam arrependidos. Como é que pode? Quem deveria levar a sério Deus, porque conhecia como o povo de Deus no Antigo Testamento, não leva. E quem não conhecia Deus, leva a sério a mensagem de Deus, se arrepende, pede perdão para Deus.
Lembrei agora de Jesus quando foi a Nazaré, cidade em que ele passou a infância, e mostrou-se como Salvador prometido. Sabe o que aconteceu? Rejeitaram Jesus. Jesus diz assim em Lucas 4:24: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E Jesus vai embora dali triste. Triste também é o que diz João no Evangelho de João capítulo 1. No princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O Verbo, Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e nasceu dentro do povo que Deus havia trabalhado e mostrado suas maravilhas e promessas durante séculos. Era lógico que o povo iria recebê-lo e crer nele. Mas este povo, que era de Deus no Antigo Testamento, rejeita o Filho de Deus, maltratam-no, penduram-no numa cruz. Mesmo fazendo um ato de tamanha maldade contra o Filho, Deus continua a amar o ser humano e transforma este ato mau em motivo de salvação para toda a humanidade. Como diz 1 João 1,7: o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Enquanto o povo de Deus rejeita Cristo, nós, que vivíamos longe de Deus, recebemos a Cristo, cremos nele como nosso Senhor e Salvador e recebemos pela fé o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. O povo de Nínive conhecia tão pouco a Deus que chegou a dizer assim depois de ouvir a mensagem de Jonas: talvez Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Eles não sabiam quem era Deus. E eles também não sabiam que o nosso Deus é o Deus de amor, que Deus perdoa e aceita todo ser humano que se aproxima dele arrependido e na fé busca perdão dos pecados, vida e salvação. Estimado irmão e irmã, a mesma mensagem de Jonas e de todos os profetas continua a ser anunciada hoje por nós cristãos. Precisamos nos arrepender de nossos pecados, crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Diante de Cristo, toda a humanidade se divide em dois grupos: os que não crerem e não aceitam Ele como seu Senhor e Salvador, e quando morrerem vão para o inferno, e os que creem e recebem a Cristo e com Ele o perdão dos pecados, a vida e a salvação, e quando morrerem vão para o céu. Lembremos sempre que a mensagem de Deus é verdadeira, séria e precisa ser ouvida com respeito e respondida com atitudes que mostram arrependimento e fé. Diante da atitude dos ninivitas, veja o que Deus fez. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito antes. Houve salvação na cidade. O amor de Deus muda a vida das pessoas. O amor perdoador de Deus transforma e dá salvação. A presença de Cristo em nossas vidas nos acalma, nos dá segurança, alegria, paz e felicidade. Permaneçamos sempre na fé, na esperança e no amor de Deus em Cristo. João 5,24 diz assim, Jesus diz: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos chamou das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que possamos viver na fé,
que possamos viver uma vida consagrada a Ti, segundo a Tua santa palavra, e que, como Jonas, possamos testemunhar a este mundo que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação senão pela fé nele. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.